Pessoal, vamos seguir com a matéria aí, que é a matéria da nossa terceira prova. A gente vai começar a estudar aí o círculo trigonométrico. Nosso objetivo com essa matéria é chegar até trabalhar com as funções trigonométricas, né? Principalmente a função seno e a função cosseno, né? Mas antes da gente iniciar propriamente a função seno e cosseno, as relações dentro de um triângulo, nós precisamos conhecer o nosso estudo, né? Aqui vou apresentar para vocês primeiro um círculo trigonométrico, né? O círculo trigonométrico é esse círculo que está aqui, né? Esse eixo x e y, né? X e y que vocês veem nessa figura que está aqui no centro é o plano cartesiano normal, tá? Aquele plano cartesiano x, y, né? X e y, por exemplo, se eu tiver o ponto 2 e 1, significa que eu vou estar escolhendo 2 no x e 1 no y, né? Ele estaria falando desse ponto aqui, né? Um ponto que está ponto 2, 1. A primeira coordenada se refere a x e a outro y, né? Esse aqui é o plano cartesiano que a gente fala, né? Esse círculo trigonométrico, para vocês terem uma noção, ele está centrado aqui, ele é um círculo que ele tem um raio de tamanho de 1 unidade, ou seja, ele vai estar passando, ele vai estar cá dentro, né? Se eu pegar aqui na circunferência, pegar no círculo trigonométrico, nesse ponto menos 1, menos 1 aqui, ele é uma circunferência que passa nesse centro, né? Que a gente vê aqui no desenho, né? Esse ponto aqui, que seria esse ponto aqui da origem, esse ponto aqui significa que o x é 0, o y é 1, né? Esse ponto aqui, que é esse aqui, e esse aqui de baixo, que seria esse aqui, né? O x aqui é 0, menos 1, então a coordenada, ó, o x é 1, o y é 0, seria esse ponto. Esse aqui a gente fala que é a origem, tá? Eu vou falar sobre isso aqui um pouquinho. Esse ponto aqui, o x 0, o y 1, seria esse ponto aqui, né? Esse ponto quando o x é menos 1, que ele está andando no sentido negativo do eixo x, e 0 no y, que ele não tem altura. Esse ponto aqui que é 0 no x e menos 1 no y, que ele está indo para o sentido negativo do y, né? Essa setinha indica que o y é positivo para cima e o x é positivo para baixo, certo? Então vamos lá. Esse círculo, né, uma circunferência, você já deve ter ouvido falar, que a gente diz que a gente tem um ângulo de 360 graus, que é uma volta completa. Exatamente, olha, você considerando aqui como o ângulo zero, se você observar aqui, nós temos um ângulo reto, né? Ou seja, o ângulo reto tem 90 graus. Então, aqui eu vou ter o ângulo de 90 graus, correto? Aqui também 90 mais 90, aqui vai estar o 180, que seria meia volta. Meia volta equivale a 180 graus, correto? Se eu andar aqui mais 90 graus, 180 mais 90, eu tenho aqui o 270 graus. Aqui mais 90, se eu andar 270 mais 90, eu tenho o 360 graus, que é uma volta completa. O 360 e o 0 graus, eles estão exatamente no mesmo lugar no plano cartesiano, tá certo, gente? Então, nós temos aqui esses ângulos que se põem aqui na origem, né, que é o 0, 90, 180, 270 e o 360, que seria uma volta completa, que já estaria no mesmo lugar, tá certo? E você tem infinitas divisões dele aqui, né? Por exemplo, se eu pegar aqui, eu posso pegar aqui um ângulo de... Por exemplo, se eu medir aqui um ângulo de 30 graus, mais ou menos um terço, né? 30, 60, 90. E eu diria que aqui é 30 graus, né? Aqui eu poderia falar que é 60, né? E aqui, por exemplo, no meio, entre 30 e 60, eu diria que eu tenho o 45. Esses ângulos 30, 45 e 60, eles são os ângulos principais, né, que nosso estudo, que são aqueles ângulos daquela tabelinha que a gente viu lá, que a gente conhece eles, né, o seno e o cosseno deles, né, que é 1, 2, 3, 3, 2, 1, divide tudo por 2, é isso,
dividir por 2, raiz para todo mundo, né? Raiz de 1 é 1, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2. Esses aqui são os valores. O seno de 30 vale meio, o seno de 45, raiz de 2 sobre 2, o seno de 60, né? Depois eu vou explicar no desenho aonde estão isso. Só que esses ângulos 30, 45, 60, eles vão ter correspondente aqui, né? Eu não falei aqui, a gente fala que é o primeiro quadrante formando um quadrante aqui. Aqui a gente diz que é o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante e aqui é o quarto quadrante, né? Seriam 4 quadrados que a gente conseguiria formar aqui, né? Um quadrado aqui, outro quadrado aqui, são 4 quadrantes que a gente tem nessa figura, né? E cada um desses ângulos, 30, 45, 60, ele faz um correspondente lá na outra figura. Então, o que eu quero fazer? Antes da gente entrar no assunto seno e cosseno, que eu vou deixar para um próximo vídeo, eu vou explicar para vocês o que é o correspondente de cada um dos ângulos. Então, eu vou pegar aqui esse ângulo de 30, eu vou ampliar aqui, vou até trocar minha cor, vou pegar uma outra cor aqui, só um verde. Eu vou trabalhar com esse ângulo de 30, certo? Mais ou menos aqui, né? Vamos pegar uma figura. Esse ângulo mede 30 graus. A gente diz que o correspondente de 30 no segundo quadrante vai ser um ângulo aqui que também tenha o mesmo 30 graus. Ou seja, o correspondente dele aqui vai ter que fazer 30 graus com o eixo X, tá vendo? Da mesma forma que aqui mede 30 graus, aqui também mede 30 graus. Ou seja, a gente sabe que até a meia volta, daqui até aqui, vale 180 graus, certo? Eu vou até apagar esse 180 daqui. Apaguei, não tem problema não. Vou voltar com ele aqui. Vou colocar esse 180 mais para a ponta aqui para não me atrapalhar. Se até aqui, da origem até aqui dá 180, aqui vai ser quanto? Aí eu vou subtrair. Até aqui é 180, né? Eu tiro esse pedaço aqui que vale 30. Então, esse ângulo 180 menos 30. Ou seja, ele é o 150 graus, né? Para algumas pessoas já sabem esses correspondentes, não tem problema. Mas eu estou chamando atenção porque tem gente que não sabe. E esses ângulos vão ser fundamentais no restante do estudo, tá, gente? Quem já sabe isso, se quiser pular o vídeo também não tem problema. Bem, então aqui no segundo quadrante, o correspondente do 30 seria o 150. No terceiro quadrante, eu pegaria aqui o mesmo ângulo aqui, continua sendo um ângulo de 30. Quem que vai ser esse cara correspondente? Olha, daqui até aqui eu sei que vale 180. Então é 180 mais 30. Peraí, vou ver errado ali. Então, esse cara aqui, ele vai ser o 180, que é o meia volta, mais o 30, certo? 180 mais 30 vai dar 210, que seria o correspondente dele aqui nesse quadrante, correto? No quarto quadrante, o correspondente do 30 vai ser esse cara aqui, esse ângulo aqui, tá? Vale 30. Sempre lembrando que o ângulo de 30, ele é em relação ao eixo X, tá? Você observa que esse ângulo de 30 aqui, 30 aqui, 30 aqui, com relação ao X. Então, aqui, qual ângulo é esse? Bom, se uma volta completa daqui até aqui vale 360, então tiro 30. Esse ângulo é o 360 menos 30, ou seja, ele é o 330. Só para chamar a atenção aqui, então, nossos correspondentes do 30 é quem? O 30, o 150, né? Porque a gente pegou aqui 180 e tirou dele 30, 180 menos 30. O 210, que a gente pegou aqui 180 mais o 30, que dá o 210. E esse último ângulo aqui, que é o 360, que é uma volta toda, menos 30. 360 menos 30 é o
330. Então aqui nós temos os correspondentes do 30. Tudo bem? Eu vou fazer a mesma ideia com o correspondente de 45. Tudo bem? Eu vou passar... Eu vou passar minha página aqui, um outro círculo. Eu vou pegar agora, vou dividir ele em 45, né? Se esse ângulo reto é 90, o 45 vai estar mais ou menos aqui, certo? Aqui está o 45. Quem que é o correspondente do 45 no segundo quadrante, né? Lembrando aqui o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, né? Quem que é o correspondente do 45? De novo, eu vou pegar aqui esse ângulo aqui, que tem que medir 45, né? Sempre o ângulo em relação ao x. Se esse é 45, o correspondente dele em relação ao x também mede 45, correto? Então, vamos lá. Daqui até aqui mede 180, então esse ângulo aqui, o 180 menos 45. 180 menos 45 dá 135. Então, o correspondente dele no segundo quadrante é o 185. No terceiro quadrante, também esse ângulo de 45. Então, a gente vai pelo desenho. Daqui até aqui, 180 mais 45. 180 mais 45 dá 225. Então, o correspondente no terceiro quadrante é o 225. E no terceiro quadrante eu pego uma volta inteira, 360, e tiro esse pedaço, que vale 45. Então, 360 menos 45 vai dar igual a 315 graus, que é o correspondente no terceiro quadrante. Então, aqui a gente tem os correspondentes do 45, 135, 225 e 315. É interessante, eu queria que vocês pegassem e tentassem fazer agora o do 60. Quem são os correspondentes do 60, tá certo? Na próxima tela aqui eu vou mostrar para vocês todos os correspondentes. Foi aquilo que a gente fez lá, ó. O correspondente do 30 é o 150, o 210 e o 330, né? Que aqui, esse ângulo aqui é de 30, né? Aqui o ângulo de 30, aqui o ângulo de 30 e aqui o ângulo de 30, né? Para chegar nesse 150 eu peguei o que? 180, que é meia volta, menos 30, que é esse pedaço, chegou no 150. Para chegar nesse 210, o 180, que é meia volta, mais 30, 210. Para chegar nesse 330, uma volta inteira, 360 menos 30, 330. E a mesma ideia foi feita com 45, não é isso? Nós temos aqui o 45, o correspondente dele que a gente fez lá na segunda tela, não é isso? Esse ângulo é 45, então ele pega 180 menos 45, 135. Esse aqui 180 mais 45, o 225. E o 360, que é uma volta toda, menos o 45, que dá 315. E o que eu pedi para vocês estarem tentando fazer seria o de 60, que seria isso. Um ângulo de 60 graus aqui, o correspondente dele aqui seria quem? O 120, né, que é o 180 menos 60, que esse tamanho aqui é o mesmo. 180 menos 60, 120. Aqui seria o 180 mais 60, 180 mais 60, 240. E aqui no último quadrante seria uma volta inteira, 360 menos 60, chegaria no 300. Então aí a gente tem todos os correspondentes. Tá, essa questão de seno e cosseno eu vou falar depois. E tá aqui os ângulos, né? 0, 90, 180, 270 e aqui no lugar do 0 está o 360. Então tá aí, são os principais ângulos que a gente vai estar trabalhando, tá certo? Esses ângulos aqui, eles estão representados na unidade de grau, tá? A gente vai estar trabalhando eles também em π. O que seria o π? O π, né, se vocês lembrarem, eu vou passar para uma tela